Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Nós sabemos que hoje nós não fazemos mais sacrifícios como no Antigo Testamento se fazia. Mas Deus ele nos chama todo dia a fazermos escolhas. E essas escolhas muitas vezes exigem de nós sacrifícios. E para a nossa reflexão nessa manhã, para nós fazermos uma rápida reflexão nessa manhã, nós vamos pensar no seguinte tema: uma chamada ao sacrifício diário. Gênesis capítulo 22, verso 1 diz assim: depois destas coisas sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Quando nós pensamos nessa frase, eis-me aqui, Senhor, nós logo nos remetemos a Isaías capítulo 6, onde Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Deus questiona, fala: quem enviarei, quem há de ir por nós? Lá no contexto de Isaías, é um contexto, é um chamado missionário. Deus está dizendo: olha, a gente precisa enviar, mas não tem ninguém para enviar. E Isaías vai dizer: não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas no contexto aqui de Gênesis, é um chamado diferente. Aliás, é um segundo chamado, porque quando Deus chama Abraão para ir para outro lugar, ele faz isso lá no capítulo 12. E aí ele vai chamar Abraão e fala: Abraão, vai para outra terra. E aí ele faz o chamado a Abraão. Quando chega aqui no capítulo 22, Deus chama novamente Abraão. Mas aqui ele está fazendo um outro tipo de chamada. Ele está fazendo outro tipo de chamada, uma chamada que, quando ele chama para ir para outro lugar, fazer missões, ele chama para algumas pessoas, ele faz esse chamado para algumas pessoas. Mas quando ele faz o chamado que ele fez para Abraão aqui, ele faz para todos nós. Ele faz para cada um de nós. Porque o chamado que ele está fazendo para Abraão aqui é um chamado pessoal, um chamado diário. Seguindo a história, nós vamos ver que aqui Deus chama Abraão e pede a Abraão para que Abraão sacrifique seu filho Isaac, seu único filho. E aí, para a gente poder refletir um pouco, ele vai falar justamente sobre isso, sobre o sacrifício que nós precisamos fazer diariamente, sobre abrir mão diariamente, porque quando Deus nos chama, Deus nos chama para sermos transformados, Deus nos chama para sermos restaurados, Deus nos chama para mudarmos a nossa atitude, Deus nos chama para mudarmos a nossa maneira de agir. E aqui a cena ela se dá ali num monte chamado Moriá, onde Abraão vai para esse monte para poder sacrificar, ele chamar para ir lá para sacrificar. E nesse monte, nesse mesmo monte, foi onde foi construído, foi onde 1000 anos depois Davi compra um terreno para poder construir o templo de Jerusalém. Foi onde Salomão construiu o templo de Jerusalém. É onde nós podemos ver hoje, onde tem uma mesquita, aquela mesquita de Omar, onde tem aquela cúpula parecendo de ouro. Ali é o local onde provavelmente, onde os muçulmanos acreditam que foi ali que Maomé subiu no seu cavalo e foi para o céu. Então hoje nós podemos entender um pouco o porquê dessa briga deles lá. Porque é um local onde foi construído o templo de Jerusalém, mas também é um local onde os muçulmanos acreditam que Maomé foi levado aos céus. Então há essa briga por aquele local, porque cada um quer o local para si. Então nós podemos, para a gente ter uma visão clara,
desse momento, naquele tempo, o sacrifício humano para fins religiosos, principalmente se os pais quisessem sacrificar os seus filhos para fins religiosos, era permitido. E isso não constituía crime. Eles poderiam sacrificar seu filho em prol do Deus a quem ele adorava. E aí pensa no seguinte: o Abraão e a Sara, eles tiveram um filho com idade já avançada. Naquele tempo, não ter filho significava que os pais iriam ficar abandonados. Não ter filho significava que os pais, a geração deles, o nome deles iria sumir. Então, mediante a isso, seria uma vergonha para aquela família. E depois de já estar velho, depois de já estar com a idade avançada, e eles já estavam quase chegando ao fim da vida, e Deus vai e pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho. E ainda mais, dentro de uma cronologia bíblica, a Midrash, ela faz uma cronologia que ela coloca o seguinte: o mesmo episódio, quando Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho, e quando Sara morre, esses dois episódios provavelmente acontecem dentro do mesmo ano. E cerca de 2 a 3 anos depois, Abraão pede para que vá buscar uma esposa para seu filho. E antes disso ainda, quando Abraão vai para o monte, ele pega a lenha, amarra a lenha e coloca nas costas do seu filho. Ou seja, a cronologia vai dizer que provavelmente, nesse período aqui, provavelmente ele tinha 37 anos. Alguns comentários vão variando. Alguns falam que ele era adolescente, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Mas dentro de uma cronologia, provavelmente ele tinha ali seus 37 anos de idade. Ele já era capaz de discernir aquilo que iria ser feito, já era capaz de dizer não. E ainda mais, dentro de uma tradução hebraica, o texto, quando eles estão subindo o monte, que o Isaac pergunta para o seu pai e fala o seguinte: pai, eu estou vendo aqui a lenha e estou vendo fogo, mas cadê o carneiro do sacrifício? E a resposta dele é: Deus proverá para ele o holocausto do meu filho. Mas quando você vai para o original, para o hebraico, fazendo uma tradução melhor, essa tradução, na verdade, ele responderia assim: Deus proverá, senão o sacrifício será ou é meu filho. Abraão está falando para ele: Deus vai prover. Se Deus não prover, o sacrifício será você. E mesmo assim, nós vemos na história que Isaac continua subindo o monte e não fala mais nada. Ele entende que ele está sendo levado ao sacrifício. E aí nos faz lembrar de Jesus quando está caminhando em direção a Jerusalém, sabendo que ele está indo para o sacrifício, e Jesus, mesmo assim, ele continua caminhando. E aí talvez Abraão possa ter dito como Jesus falou lá no Getsemane: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não, que a tua vontade seja feita. O texto começa dizendo que Deus prova a Abraão. Deus está trazendo uma prova a Abraão. E aí Deus está querendo saber de Abraão em que Abraão tem colocado a sua esperança. Levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, é fácil. Mas quando nós estamos no dia a dia, quando nós estamos lá fora, caminhando, nossa vida diária, fazendo as nossas coisas, todos os dias estão situações diante de nós
em que Deus, Ele espera a nossa resposta. Ele espera para ver o que nós vamos decidir. Aonde você está colocando a sua esperança? Em que você está colocando a sua esperança? Será que você está colocando a sua esperança no dinheiro, na fama, na família? Quando Deus faz o primeiro chamado a Abraão, Ele fala assim: larga tudo e vai. Quando Deus faz essa segunda chamada para ele, Ele fala assim: olha, você precisa abrir mão de você mesmo, porque talvez ele tenha começado a ficar soberbo, porque a vida começou a caminhar de uma maneira que estava ficando tranquila, porque a vida começa a caminhar de uma maneira em que você já tem dinheiro suficiente para viver, você tem as coisas ali na sua mão, você tem o seu filho que você tanto almejou e Deus deu a você, e talvez você esteja num mar de tranquilidade. E aí você começa a colocar a sua esperança em diversas coisas, e Deus vai começando a ficar de lado e dizer: eis-me aqui, é muito mais do que falar. Nós podemos perceber isso, nas nossas atitudes no dia a dia. Nós podemos perceber que esse eis-me aqui nosso é muitas vezes da boca para fora, quando Deus nos chama para fazer algo em que nós começamos a dar as nossas velhas desculpas. Eu não posso, eu estou sem tempo, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não sou capaz. Deus ele não pergunta se você é capaz, Ele te chama. Ele não perguntou a Abraão se Abraão era capaz, Ele falou: vai. Ele não perguntou a Pedro, no momento em que eles estavam em alto mar e as ondas batiam no barco, que Jesus andava sobre as águas, e Pedro falou: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Ele não perguntou a Pedro se Pedro era capaz, ele perguntou: vai então, anda, bota o pé aí. E aí Deus ele só espera de nós que a gente dê um passo de fé, que a gente tenha coragem de dar um passo, que a gente tenha coragem de botar o pé na água, que a gente tenha coragem de tomar uma atitude. Porque para tomar uma atitude, muitas vezes, significa sair da minha zona de conforto. Tomar uma atitude significa abrir mão de tantas coisas que muitas vezes eu não estou disposto a fazer isso. Ser discípulo de Jesus é muitas vezes você tomar atitudes em que às vezes você nem concorda. Dizer que tudo aquilo que Deus nos pede para fazer e nós concordamos sem falar nada seria mentira. Porque quando às vezes Deus fala alguma coisa, nós logo questionamos: Senhor, mas peraí, vamos dar um jeitinho, vamos tentar alguma coisa aqui, vamos fazer diferente. E aí a gente tem que apenas crer, a gente tem que apenas que obedecer. E aqui Abraão, ele simplesmente demonstra obediência. Tanto Abraão como Isaac. Abraão demonstra obediência porque ele está sacrificando aquilo que é mais precioso na vida dele, e Isaac porque Isaac está se deixando ir para o local onde ele sabe que será sacrificado. E aí obedecer significa você reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que Deus criou todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, é reconhecer que Deus, quando Ele fala, Ele
escolhendo o melhor para as nossas vidas. Mas aí nós agimos às vezes até como crianças, quando o pai dá uma ordem para a criança e a criança faz pirraça e fala que não, mas você está dizendo aquilo para ela para o melhor dela. E assim é Deus. Deus está falando aquilo para você, mas é o melhor para a sua vida. E aí muitas vezes a gente tem que obedecer algo que a gente não concorda, de alguém que a gente não vê ou não pode tocar. Porque no tempo hoje nós aprendemos que nós precisamos ver para crer, nós precisamos tocar para crer. E quando Deus fala com a gente, Ele fala simplesmente: olha, tenha um ato de fé, tenha um passo de fé. Por isso não é à toa que chama Abraão de o pai da fé, porque todas as atitudes que Abraão tomava eram atitudes de fé. E muitas vezes a nossa fé, ela, como eu falei quarta-feira, a nossa fé ela não é o suficiente. Porque nós não conseguimos dar esse passo de fé. Porque quando você é convidado a fazer algo, você diz que não é capaz, e você não acredita que você mesmo é capaz de fazer. Você não acredita que Deus é capaz de te usar para fazer as coisas. E Jesus fala: olha, quem crê fará coisas maiores do que as minhas. E aí muitas vezes a gente não acredita que Deus é capaz de fazer em nós coisas maravilhosas, de transformar, de nos transformar. Quando Ele faz o chamado para a gente, Ele fala: eu não quero saber se você é capaz ou se não é capaz. Eu quero saber se você vem ou não vem. Se você vai fazer ou se você não vai fazer. O resto, eu sustento você. Eu guio você. E no reino de Deus, obediência é algo fundamental. Só que para nós hoje obedecermos, nós precisamos ter uma mudança de mente. Porque, como eu disse, nós aprendemos a só crer naquilo que nós podemos ver, nós podemos tocar, aquilo que é provado para a gente. Para que a gente possa crer, para que a gente possa fazer algo, obedecer, nós precisamos mudar de mente, mudar de atitude. E mudar de mente significa ter uma nova compreensão da realidade. Mudar o pensamento, mudar a forma de enxergar. Nós aprendemos tantas doutrinas, tantas coisas, tantas regras, que a gente tem, o que a gente pode ou não fazer, o que a gente deve ou não fazer, como você deve ou não se comportar, e a nossa mente às vezes já está tão fechada, e quando nós lemos o Novo Testamento, Jesus, Ele o tempo inteiro, Ele não tira, digamos assim, as regras, Ele não abandona, mas Ele mostra que nós podemos agir de forma diferente. A forma que nós agimos, muitas vezes, é uma forma dura, mas Jesus mostra que nós podemos sim agir de forma diferente. E para isso é preciso que a gente tenha uma mudança de mente. Um autor chamado Dallas Willard, ele vai, num livro chamado A Conspiração Divina, ele vai contar uma história de um fazendeiro que vivia num local isolado. Vivia à luz de lampião, a comida ele tinha que colocar no sal para preservar a comida, ele cozinhava no fogão a lenha. Então ele não tinha nada de energia ou tecnologia, nada. Até que um dia, na frente da sua casa, numa rua próxima da sua fazendinha, colocaram lá os cabos de energia. E aí alguém bateu na porta dele e disse assim: olha, chegou a luz está ali, a luz já chegou.
querendo dizer aqui é que Jesus vai falar mais ou menos isso. Vai dizer, olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está presente. O reino de Deus está presente entre vocês. Então, se o reino de Deus está presente entre vocês, vocês não podem mais viver como vocês viviam. Vocês não podem mais agir como vocês agiam. Vocês não podem mais pensar como vocês pensavam. Vocês precisam mudar. Vocês precisam ser transformados. E aí Jesus olha para a gente e fala, olha, você precisa de transformação. Quando Deus chama Abraão, Ele chama para essa mudança. Uma mudança de atitude. E Abraão muda a sua atitude. Abraão sacrifica, Abraão leva e sacrifica o seu próprio filho. E aí, o que é que Deus... Será que se Deus hoje pedisse que você sacrificasse alguma coisa na sua vida, será que você seria capaz disso? Será que se Deus pedisse seu filho, a sua família, o dinheiro, o trabalho, que você só pensa nele para ganhar dinheiro, ou a fama que nós buscamos muitas vezes, será que se Deus pedisse para você abrir mão de alguma dessas coisas, ou tantas outras coisas que cercam a nossa vida e que nós colocamos a nossa esperança e nós só olhamos para aquilo o tempo inteiro, será que se Deus falasse, olha, eu quero que você sacrifique isso, será que você seria capaz? Será que você seria capaz? Será que eu seria capaz de fazer isso por amor a Deus? Nós vivemos num país livre, onde nós podemos fazer tantas coisas. Mas imagina se nós vivêssemos num país que fosse perseguido, onde nós precisássemos escolher muitas vezes entre abandonar a Jesus ou morrer, abandonar a Jesus ou ver a sua família sendo assassinada. E aí, se Deus nos pede, e aí vivemos num país livre, se Deus nos pede um sacrifício tão simples, muitas vezes, nós não somos capazes muitas vezes de fazer, nós não somos capazes muitas vezes de abrir mão. E aí é preciso haver uma mudança de mente. É preciso haver uma transformação nas nossas mentes para que a gente entenda e veja uma outra realidade. E aí penso eu que é aí que Jesus diz, olha, se você conhecer a verdade vai te libertar. Porque quando você começa, quando você se abre para conhecer a verdade, quando você se abre para entender a verdade, quando sua mente se abre para compreender essa verdade, aí sim, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a mudar. Aí sim, nós vamos começar a enxergar além das doutrinas. Nós vamos começar a enxergar além das regras, mas nós vamos começar a enxergar o outro que está perto de nós. Nós vamos começar a enxergar a Deus que está sempre junto a nós, esperando que você diga a Ele, Senhor, eis-me aqui. Mas não da boca para fora, mas de verdade. Para que o Senhor faça em cada um de nós uma transformação. Até onde você está disposto a ir por amor a Deus? Até onde você está disposto a ir? O que você está disposto a abrir mão por amor a Deus? Minha oração é para que eu seja capaz, para que Deus me ajude a crer
creio o suficiente para obedecer sem questionar Deus. Minha oração é para que Deus haja em nós, para que sejamos capazes de obedecê-lo, mesmo que eu não entenda o que Ele está me pedindo, mesmo que eu não concorde com o que Ele está me pedindo, mesmo que eu até duvide do que eu mesmo sou capaz de fazer, duvide do que Deus é capaz de fazer na minha vida, porque quando nós duvidamos de nós mesmos, do que somos capazes, na verdade nós estamos duvidando de Deus, porque quem faz algo em nós é Deus. E se nós duvidamos de nós mesmos, nós estamos duvidando de Deus, porque nós duvidamos que Deus é capaz de nos transformar. Deus é capaz de agir em nós. Que nós sejamos capazes de obedecer a Deus pela fé. Feche seus olhos. Se coloque agora diante do Senhor. Só você e Deus. O que você tem colocado na frente de Deus? O que tem sido para você motivo de esperança a não ser Deus? O que é que você tem colocado na frente de Deus? O que é que, quando Deus nos chama para fazer algo, o que é que a gente simplesmente não obedece? Porque muitas vezes eu não sou capaz de obedecer simplesmente pela fé. Você de obedecer a Deus, de sacrificar aquilo que você tem hoje como mais precioso na sua vida. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Deus, cada uma dessas vidas que aqui está. Senhor Deus, nós muitas vezes, ó Pai, não atendemos ao Teu chamado, Deus. Mas não atendemos ao Teu chamado, Senhor, nós só atendemos por falar, Deus, mas nós não atendemos por atitudes, Pai. Porque muitas vezes, Pai, nós preferimos não sair da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes, Pai, nós não queremos nos prejudicar a Deus, então nós muitas vezes abrimos mão de Ti, Deus, em prol de tantas outras coisas. Eu te peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Eu te peço, a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque deixamos de fazer tantas coisas, ó Pai, que poderíamos fazer para o Teu reino. Porque é tão bom ficar na vidinha que eu levo, Deus. E o Senhor muitas vezes está nos pedindo para que a gente faça, para que a gente tenha uma atitude de mudança radical, uma atitude de mudança total, Deus, nas nossas vidas. Por isso, Deus, é tão difícil ser cristão, porque nós
Precisamos, Senhor Deus, ser radicais na mudança, Pai, nas nossas mudanças, nas nossas atitudes. Então, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos radical, Pai. Que o Senhor nos ajude a fazer, Senhor Deus, não olhando para nós, não olhando para o nosso conforto, mas a fazer, ó Deus, olhando somente para Ti, Deus. Nos ajude, ó Deus, a darmos um passo de fé, ainda que a gente não se ache capaz, ó Deus, que o Senhor nos ajude a dar um passo de fé, ó Pai, em direção à Tua obra, ao Teu reino, Pai, para fazer aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Toma cada vida aqui, ó Deus, nas Tuas mãos, Deus. Sim, ó Deus, transforma, restaura, Deus. Precisamos, ó Deus, ser restaurados, Pai. Precisamos, ó Deus, ser renovados, Deus. Transformados, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, cada um aqui, Pai, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, aonde quer que cada um esteja, Pai. Usa, Senhor Deus. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Fala conosco, Pai. Assim nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia maravilhoso, Pai. E pedimos, ó Deus, a Ti as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, Pai. Sobre a nossa vida, Pai, sobre as nossas famílias, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre os nossos lares. Pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada enfermo da Tua casa, Pai. E que o Senhor haja sobre cada um de nós segundo a Tua vontade, o Teu querer. Assim nós oramos, ó Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.